Olá, eu sou Fernanda Tavolaro, fundadora da School Advisor. Eu estou aqui a convite da For Education para uma série de conversas que são videocasts onde a gente vai conversar com gestores, diretores, professores, especialistas em tecnologia digital para entender como anda esse mercado de tecnologia dentro das escolas, focado no aprendizado. E hoje nós estamos aqui no Colégio Ítalo, que é uma referência em pensamento computacional, é um colégio que fica na região de Moema, em São Paulo, e eu tive o prazer de vir aqui conhecer pessoalmente a escola. E eu vou contar para vocês quem vai estar comigo hoje nessa conversa. Vou fazer uma colinha aqui para não errar o sobrenome de ninguém, hein? Hoje eu vou estar aqui com o diretor do Colégio Ítalo, Ricardo Nunes, o coordenador de projetos da For Education, que é o Alexandre Ikuhara, desculpa, Ikuhara. Eu falei que não ia errar e errei. E a Meg Carvalho, que é coordenadora de pensamento computacional aqui no Ítalo. A ideia é que seja um bate-papo, que todo mundo contribua, que a gente consiga entender quais são os desafios que a escola enfrenta no dia a dia, quais são as vitórias, quais são as conquistas e o que a gente pode levar como aprendizado para o dia a dia aí do crescimento dos nossos alunos e visão do futuro. Nós vamos começar hoje aqui com o Ricardo para entender um pouquinho como foi essa decisão estratégica em trazer o pensamento computacional para dentro da escola em parceria com a For Education. Então, quais foram, Ricardo, os objetivos que vocês tiveram ao trazer o pensamento computacional e quais são os maiores aprendizados que vocês tiveram até agora com isso? Foram vários, né? Principalmente para estarmos alinhados a uma necessidade de formação dos nossos alunos com relação ao pensamento computacional, o objetivo do pensamento computacional vai muito além de só da parte computacional, e sim. Tem várias estratégias antes de pensar em computação. Então, raciocínio lógico, pensar em decompor um problema, organizar o pensamento para solucionar problemas. Então, isso traz muito um perfil do aluno que nós precisamos formar e entregar à sociedade e também estar alinhado ao BNCC. Hoje, o pensamento computacional faz parte de um dos componentes da BNCC, né? Então, a gente trouxe muito essa preocupação do aluno que nós estamos entregando formado na sociedade, e o pensamento computacional complementou muito essa formação dos nossos alunos, como eles pensam em solucionar problemas. Nós temos outros projetos da fora, inclusive, estão acontecendo, como o Hackathon, que a gente já percebe a diferença desses alunos nesse momento que, olha, eu tenho um desafio. Então, vamos pensar nesse desafio por partes? O que eu preciso para atingir esse objetivo? Então, você vê isso no dia a dia desses alunos. Então, estrategicamente, nosso objetivo foi essa formação do aluno e a gente já consegue colher esses frutos no dia a dia da escola. E eu imagino, né, pelo que você está falando, que isso contribua para a manutenção da cultura digital de dentro da escola, né? Como que isso está interligado, assim? É importante a gente, como a gente sempre fala, e ter a For como parceira nos dá todo o suporte para isso, que é justamente eu tenho que ter uma intencionalidade no uso da tecnologia. Eu não posso usar a tecnologia por usar, ou porque está todo mundo usando, ou porque eu tenho que usar, porque temos que ser tecnológicos. Não, tem que ter um propósito. Eu tenho que pensar na aprendizagem desse aluno e como que isso vai fornecer e dar esse suporte. E isso fazendo parte em várias frentes dentro do colégio, como você falou, faz parte da nossa cultura. Hoje a gente não consegue pensar numa escola sem o uso da tecnologia, sem o uso das ferramentas digitais, sem um trabalho colaborativo, sem uma educação digital, de letramento digital, de como se portar na internet, de como solucionar problemas. Porque é isso que esses alunos vão encontrar na sociedade. Legal, pelo que eu estou percebendo da sua fala, né, o quanto é importante para um programa como esse, para esse aculturamento, a continuidade, né? Que não seja um projeto pontual, mas que seja um trabalho de construção, não é isso? Bom, agora eu vou pedir aqui para o Alexandre contar para a gente um pouquinho mais, de uma maneira mais aprofundada, como é esse programa dentro da For, né? Então a gente ouviu um pouquinho do Ricardo qual foi o objetivo de trazer para dentro da escola, e agora da outra ponta, como que isso funciona dentro da For e como isso contribui com tudo isso que o Ricardo contou aqui para a gente. É um prazer estar aqui, né? Ricardo, obrigado sempre pelo convite, por estarmos juntos nessa parceria. E
A parceria que nós fizemos, ela tem a ver, aproveitando o que o Ricardo disse, sobre a BNCC. A BNCC Computação hoje, ela faz parte de um currículo e que a escola antenada, a escola conectada, ela traz isso como sendo uma habilidade para a construção de um cidadão do século XXI. E junto com isso, o pensamento computacional, ele é uma plataforma criada pela For Education, e ela é uma plataforma onde ela tem trilhas de aprendizagem. E essas trilhas de aprendizagem, elas são distribuídas para os alunos e usadas pelos professores, independente da matéria que o professor leciona, porque nós preparamos todo um material onde o professor de qualquer segmento consegue adaptar o seu conteúdo e envolver os alunos em algo que é muito significativo, e principalmente porque vai desenvolver habilidades de decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e lógica. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Um aluno que a gente quer é um aluno que tenha pensamento crítico, e o pensamento computacional traz isso o tempo todo para esses alunos. Legal. Bom, o Alexandre estava comentando aqui com a gente, né, o quanto um programa como esse passa por todos os ciclos de ensino, né? E aí eu queria ouvir do Ricardo um pouquinho sobre a implementação disso, pensando que vocês trabalham já a partir do ensino infantil, né? Então, como que funciona essa introdução de crianças pequenas, e falando também um pouquinho sobre a segurança do programa, a segurança dos Chromebooks, principalmente pensando para esses alunos de entrada aí. É importante até, como eu disse anteriormente, é um programa muito fundamentado na solução de problemas, no raciocínio lógico, na decomposição de situações, dentro desses 4 pilares do pensamento computacional. Então, na educação infantil, ela ainda é totalmente offline. Então ela está muito com base em situações, desafios, dia a dia das crianças, fazendo sentido para elas essa aprendizagem. A partir da educação dos anos iniciais do ensino fundamental, nós fazemos a introdução de dispositivos eletrônicos a partir do 3º ano. Né? Então não é algo que desde a educação infantil já vai para o eletrônico. Tem toda uma base para ser desenvolvida para que esse aluno passe para a parte digital. Hoje nós estamos na implantação até o 6º ano, ano que vem nós vamos chegar até o 7º ano, e assim gradativamente. Bom, o Ricardo contou aqui um pouquinho pra gente, né, sobre essa questão da segurança, né, em relação a garantir que os alunos estejam seguros. E agora eu queria explorar um pouquinho mais essa pauta, pessoal, porque eu sei que é uma demanda que vem dos pais para as escolas, e as escolas têm essa dificuldade de lidar, né? Então, como garantir que os alunos sim vão estar com dispositivos seguros, que eles vão estar sendo monitorados? Eu acho que a gente passou por um momento de muita discussão sobre o uso de tela. Então existe uma insegurança por parte dos pais e uma insegurança por parte dos gestores que estão nos ouvindo aqui, de como garantir para os pais que os filhos estão em segurança. Conta pra gente um pouquinho e dá uma clareada aí pra gente se sentir mais seguro. Legal. Nós temos, né, os nossos Chromebooks gerenciados. Então todos os nossos Chromebooks a gente tem o contato de quando que eles estão usando, quando eles vão ser abertos, por que eles vão ser abertos. Então, a gente tem toda essa segurança do que eles estão entrando, né? A gente consegue fazer bloqueios, né, de sites como redes sociais, que no momento não é apropriado para eles. Então, tudo isso é muito seguro para nós aqui no colégio, porque a gente consegue ministrar esse uso desse Chromebook para eles. E para além disso, né, como a gente tem essa administração do Chromebook, a gente também consegue direcionar plataformas de uso pedagógico. Então, eu posso, por exemplo, usar... a gente usa muito o Scratch, né? Que é uma ferramenta que a gente faz bastante uso no pensamento computacional por usar códigos, programação. Então, a gente consegue direcionar esse programa em todas as máquinas. Então, a gente já gerencia que ele esteja em todas as máquinas. Então, isso torna também... Isso otimiza o nosso tempo, né? E torna mais fácil para o professor também administrar a aula. Além disso, eles também têm contato entre eles do colégio. Então,
por ser contas gerenciadas, é fácil deles se encontrarem, poderem trabalhar de forma compartilhada. Então, a gente sente que ter esse Chromebook gerenciado, essa conta gerenciada, traz essa segurança para nós. Tanto no contexto, né, de trabalhar com eles juntos, como deles não acessarem nenhum conteúdo inapropriado, da gente ter um suporte sempre para recorrer a isso. Então, a gente se sente seguro, muito seguro com essas opções que a gente tem, que a Ford traz para nós. Eu acho que você tocou num ponto importante que eu queria ouvir um pouquinho do Alê, né? Que isso também facilita muito o dia a dia dos professores, né? Essa centralização do monitoramento. E existe alguma diferença, Alê, entre os produtos das soluções, né? Uma licença permite até certo ponto de monitoramento. Explica melhor um pouquinho para mim. Pensando no Google Workspace, ele oferece várias ferramentas para uso em sala de aula. Pensando a junção pensamento computacional, segurança de Chromebook, licenças de inteligência artificial, todo esse contexto, quando a gente usa o Google Workspace Plus, a gente tem vantagens. Nós temos lá uma parte chamada Practice Sets, que são algumas tarefas onde os alunos conseguem realizar utilizando inteligência artificial. Nós temos lá uma parte do YouTube Question, onde ele vai estar parando, a gente pega uma parte da aula, a gente usa um vídeo e aí a gente faz questões e ele vai utilizando em sala de aula. Isso tudo integrado com o pensamento computacional, integrado com as ferramentas de proteção. E dando a possibilidade do professor gerenciar isso, é uma grande ferramenta para a sala de aula. E o que é legal também é essa possibilidade do professor poder escolher qual trilha que ele quer seguir. Então, tudo isso porque às vezes você entra com uma matéria, e aproveitando, eu também sou professor de pensamento computacional, então às vezes eu entro com uma ideia e falo, eu vou dar essa aula. A hora que eu entro na sala, aconteceu algum assunto, daí você fala, uau, eu vou escolher uma outra trilha que está falando mais desse assunto. Então, cidadania digital, o trabalho de redes sociais. Então, tudo isso que acontece em uma sala de aula, ela é muito viva. E essas ferramentas permitem que isso aconteça de forma muito fluida e muito agradável para a sala de aula. Bom, Meg, eu entendo que o pensamento computacional, né, ele se baseia em certos conceitos, né, de abstração. Queria que você me explicasse um pouquinho mais de uma maneira para leigos, e como que as ferramentas do Google Workspace Plus contribuem para isso. Legal. Então, assim, o pensamento computacional é uma estratégia, né, de resolução de problema. Ela é pautada na ciência da computação. Então, a gente trabalha com os 4 pilares, né? Abstração, decomposição, reconhecimento de padrão e o algoritmo. E o programa da Ford Pensamento Computacional, ele traz trilhas, né? E essas trilhas, elas vêm com o Google Classroom. Então, a gente já usa essa ferramenta, esse recurso, né, o Google Classroom, para organizar essas atividades. Então, a gente tem as atividades e o professor ele recebe a trilha completa. Essas trilhas são separadas por áreas de conhecimento. Então, o professor ele recebe a trilha completa daquela área e ele tem a opção de decidir qual atividade daquela trilha que ele vai aplicar. Então, é muito legal o Google Classroom porque a gente consegue colocar as atividades no modo de rascunho. Então, o professor tem todo o acesso, mas o aluno não. Então, o aluno só vai ter acesso quando nós aplicarmos, enquanto professores. Então, eu escolho a atividade, eu vou dar aquela atividade naquele momento, e a partir daquele momento, o aluno vai ter acesso. E o que é bom, né? O que é interessante nesses recursos? A gente utiliza várias ferramentas. Então, a gente utiliza Google Documentos, nós utilizamos Google Apresentações, Formulário, Google Sheets. Então, a gente utiliza muito. E dentro do Google Sala de Aula, eles podem compartilhar, né? O professor pode decidir quando que aquela atividade eles vão realizar de uma forma individual e quando que eles vão realizar de uma forma em grupo, né? Então, a gente consegue direcionar aquela atividade para mais de um aluno automaticamente. Então, a ferramenta já propõe isso, né? Para complementar, é até importante dizer o quanto é um diferencial o pensamento computacional, o programa de pensamento computacional da Ford, já estar embarcado no Google. Porque já
já são as ferramentas que faz parte do nosso dia a dia da escola, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, a adoção do projeto de pensamento computacional foi muito mais tranquilo, porque já veio numa ferramenta, já veio numa plataforma que já faz parte do dia a dia da escola. Então, as ferramentas do Google Workspace já estão implantadas, os professores já fazem uso, os alunos já conhecem, já está no Chromebook. Então, essa adoção foi muito mais tranquila e rápida, por isso que a gente já está percebendo os resultados no dia a dia dos alunos. Excelente, com isso você ganha agilidade de implementação, e porque se torna até intuitivo, né, em relação ao uso não só dentro da escola, mas do nosso dia a dia, né, a gente já está habituado com essas plataformas, né, muito bom. Bom, Meg, agora eu queria que você contasse para mim o que é o relatório de originalidade, inteligência artificial, como que isso se conversa e como isso está implementado dentro desse programa Plus. Legal, né? Como o Ricardo falou, eles já estão acostumados, né, a utilizar essa plataforma. Na verdade, esse recurso, que é o Google Classroom. E como que a gente utiliza o relatório de originalidade? Esse relatório, quando eles fazem atividades, então eles têm sempre que resolver um problema. É sempre um desafio que é trazido ali para eles e eles precisam resolver. E eles têm muitas atividades que eles escrevem. Então, às vezes, eles escrevem pesquisando, às vezes, eles vão ter que escrever elaborando mesmo a partir dos conhecimentos que eles já têm. E isso, o professor, ele consegue passar pelo relatório de originalidade. E o que ele detecta? Ele detecta plágio. Então, ele vai trazer uma porcentagem do quanto que aquele texto ele tem de cópia em diversos textos e sites que o Google Pesquisas vai trazer naquele momento. E o que é legal? Não é legal trazer isso de uma forma punitiva para eles, mas para mostrar para eles o quanto que a autoria é importante. Então, eles precisam ter claro o que eles querem dizer no momento e o que eles querem citar. Então, é importante que eles citem quando eles querem colocar algo em que eles copiem, né? Então, ali eu tirei de determinada fonte. Então, a gente trabalha muito a questão de plágio com eles, mas a questão de ética, de autoria, do que eles escreveram e que pertence a outros autores. E esse relatório de originalidade ajuda muito o professor a detectar para poder conduzir, né, essa parte de plágio mesmo, de como que eles podem citar fontes. Então, é muito interessante que através do programa de pensamento computacional e as atividades que ele traz, o professor, ele consegue fazer essa inferência também. Então, assim, olha, aqui a gente detectou que você escreveu, mas está aparecendo nesse site. O que você quis dizer com isso? Né? Você queria citar ou você queria usar como exemplo com suas palavras? Né? Então, a gente consegue fazer essa interferência. E com relação à IA, quando a gente fala, né, da conta Plus, eles têm acesso à IA dentro do documento. Então, a gente utiliza muito os recursos, até usando o conceito assim, de pensamento computacional, eles usam reuso, né? Então, existe ali atividades que estão prontas e eles, através da inteligência artificial que já está ali no Google Documentos, eles vão conseguir elaborar, fazer uma cocriação junto com a IA, interferindo naquele documento pronto. Então, são atividades direcionadas, então são atividades que o professor sabe e ele vai mediar utilizando a IA. Então, o aluno vai utilizar a IA, porém é mediado pelo professor, tem todo um direcionamento de como que ele vai utilizar. E aí é muito bom nas contas Plus, porque a gente tem esse Gemini, né, inteligência artificial, dentro dessas ferramentas do Google. Tanto no Google Documentos, mas Google Apresentações também, mas eles usam bastante quando eles vão formular texto, ou o texto vem pronto, eles precisam reavaliar, reutilizar, abstrair, analisar. Nossa, muito bom. Eu acho interessante, porque deve ter facilitado também a angústia dos professores de como verificar, né, se foi um copy-paste. E ao mesmo tempo não tornar um tabu, né, gente? Porque assim, não é que é proibido usar a IA, é saber utilizar. E eu imagino que tenha sido também uma dúvida muito frequente dos professores, que é muito novo, né, a IA. Como que eu vou lidar com isso, né? Isso dá uma segurança também, né, Ricardo, para os professores, né? Na verdade, não só uma segurança, como uma preocupação.
Porque a inteligência artificial vai muito além também do chatbot que a gente está acostumado, ou do Gemini, ou do GPT, onde a gente vai, lança a pergunta e ele nos dá a resposta. A gente tem que tomar cuidado em como mostrar para os nossos alunos o que aguardam eles daqui a alguns anos. O que é o uso dessa inteligência artificial? Como nós vamos fazer o uso dessa inteligência artificial? Não tem hoje como conceber ou pensar em proibir o uso da inteligência artificial. O mais importante agora é a gente trabalhar em como implantar, como usar, como fazer o uso adequado dessas ferramentas da inteligência artificial, que são inúmeras, e nós já estamos pensando e trazendo um currículo para trabalhar com os nossos alunos do Fundamental Anos Finais, inclusive em parceria da FOR também, de como abordar e como trabalhar isso de uma forma incisiva com os alunos para que eles estejam preparados para o futuro. Aproveitando a fala da Meg, os recursos que existe de inteligência artificial, de relatório de originalidade, traz na sala de aula uma segurança. A segurança do relatório de originalidade, ele é importante quando a gente vê que o aluno está tentando copiar e colar, e aí a gente olha e fala, viu, querido, como que a gente pode melhorar isso? E a IA, ela entra nesse cenário também, porque através de uma detecção de um texto não autoral, como que nós trabalhamos com os alunos? Vamos tentar formar um texto melhor, usando a inteligência artificial, já que você quer fazer um copy-paste, talvez as perguntas são as melhores formas de você encontrar soluções. E nós utilizamos a IA também para criar histórias, para criar contos e criar objetos inusitados através de resolução de problemas. Dentro de um hackathon, dentro de um storyboard, a gente pede que a IA nos ajude a criar cenários incríveis, peças. Isso tudo é muito interessante para que eu tenha alunos críticos e também entendendo que tudo que está na internet não é real. Se a IA cria, isso faz com que o aluno fale, nossa, então se eu consigo criar isso, quer dizer, aquilo que eu vi não pode não ser verdade. Bom, eu queria trazer um dado aqui, pessoal, de uma pesquisa que nós rodamos na School Advisor com gestores, professores e coordenadores. Era uma pesquisa sobre o uso de tecnologia dentro da escola. E 50% dessas pessoas, dos respondentes, né, que eram de todas as áreas, disseram que não se sentem 100% confortáveis com o uso de tecnologia na escola. E aí eu vou puxar esse gancho para dizer o quanto dentro da escola ou dentro da FOR, né, todas essas soluções que vocês estão me contando ajudam esses profissionais a se sentirem mais confortáveis, seja por meio de formações contínuas, seja por meio de treinamentos, acompanhamento no dia a dia, para a gente mudar essa estatística, né? Que mais de 50% se sintam confortáveis. Queria ouvir um pouquinho de cada um. Eu vejo muito que essa insegurança vem a partir do momento que não é algo que faz parte do nosso dia a dia do passado, quando nós éramos estudantes, quando nós somos de uma geração que não tinha tecnologia. Nós pesquisávamos na Barça, nós tínhamos que ir até a biblioteca, e hoje o acesso à internet, o acesso à informação está muito mais fácil. Então acho que esse desconforto vem muito deste lugar, tá? Não tem uma receita básica para dizer, olha, como fazer isso se tornar cultural e do dia a dia. É um processo. Então, é muito importante a formação do professor. É muito importante a aplicação e o uso dessas tecnologias em todas as esferas dentro da escola, não só na sala de aula, mas no administrativo também, na gestão pedagógica também, em todas as áreas do colégio, estar neste mesmo ecossistema. Então, tem que ser um processo de vários anos. Não é algo que você vai falar, uma sessão de formação vai resolver o caso. Vamos fazer uma formação de inteligência artificial. E até um ponto que a FOR pega muito no nosso pé, né? Qual que é o projeto? O que a gente vai desenhar para a escola? Onde nós vamos chegar ao final de 2, 3 anos? Então, é muito importante a gente assumir essa responsabilidade de fazer o uso e o desenvolvimento das pessoas. O foco em pessoas, no dia a dia da escola, tá? A FOR, parceiro do Ítalo, nós somos uma empresa de consultoria educacional e formação de professores.
adoro essa frase, né, do Ricardo, que faz parte, né, da FOR, que é foco em pessoas. Nós temos a preocupação real de ajudar pessoas a solucionar os problemas, a entender como a tecnologia ela faz parte do dia a dia de uma maneira segura, de uma maneira amigável. E o uso disso e os treinamentos que nós realizamos com os professores, nós vemos o como os vários treinamentos que são feitos vão evoluindo a cada dia. A gente vem com uma ideia, daí na outra semana a gente volta, né, em outra formação. Os recursos que foram adquiridos nas formações anteriores, elas complementam e a cada dia ela é uma espiral crescendo de informações onde o uso no início era conhecer o documento, daí depois foi conhecer Drive e aí depois de um tempo começa a ter um ecossistema funcionando tudo de maneira tão equilibrada e tão unida que as ferramentas elas se tornam parte do dia a dia. E isso é muito legal. E aí o que é também muito interessante, quando a gente vem nas formações, a gente ouve, sabe aquela ferramenta? Agora eu tenho essa ferramenta junto com essa e fiz alguma coisa aqui. Daí você olha e fala, uau, como é uma fluência mesmo digital. E com o tempo eles vão adquirindo mais base, mais força e eles vão construindo coisas através da tecnologia. Então, formar professores e parceiro da escola, e junto com o projeto pedagógico, nós combinamos quais formações são relevantes para que os professores tenham ferramentas para conseguir cumprir o itinerário deles. Então, a gente faz um combinado, quais são as próximas formações, para que os professores tenham bagagem, tenham ferramentas para trabalhar em sala de aula. E a Meg de eu deixar a Meg complementar, eu acho que é importante ressaltar isso, que assim, a gente falou aqui de várias ferramentas muito plus, né, muito refinadas. Mas tem escolas que estão muito distantes disso, né? Então, isso que você falou, Ale, é importante para entender que é um passo a passo. Né, Meg? Como que, assim, começa com uma ferramenta mais simples e essas ferramentas vão ficando cada vez mais refinadas até chegar em ferramentas que vão facilitar. Então, acho que a ideia da tecnologia é facilitar e não ser um serviço a mais para o professor, né? Exatamente. E aí, para trazer segurança, né, para o professor, a gente precisa de apoio. E aí eu venho trazer a FOR e vou trazer também pensamento computacional, né? Vou contar um pouquinho como que é esse apoio dentro do programa, como que a gente recebe esse apoio da FOR, né? Então eles tiveram ali uma formação inicial, esses professores que aplicam o pensamento computacional, e depois eles continuam com esse acompanhamento. Então durante todo o ano eles têm formações para falar sobre o plano, o projeto, a trilha. Então, eles têm esse acompanhamento. E o que é legal? Além disso, eles também têm um apoio assíncrono. Então, eles têm um Classroom que é exclusivo de cursos para eles. Então, eles conseguem fazer esses cursos de forma síncrona e depois eles recebem certificados também. Então, é muito importante esse apoio para que eles se sintam seguros, né? Para que eles possam aplicar essas atividades. E essas atividades, elas podem ser aplicadas em qualquer área de conhecimento. Então, com esse apoio, mesmo um professor que é especialista em uma disciplina específica, ele consegue aplicar pensamento computacional de uma forma orgânica, porque ele vai ter esse apoio presente ali das formações, da FOR, além da gente ter um suporte que a gente consegue falar a qualquer momento. Então, eu como coordenadora e tendo contato com os professores, qualquer dúvida que eles tenham ou necessidade de uma nova formação, eu consigo entrar em contato com o suporte. E aí o suporte fala para mim, né, me orienta de como que eu posso trabalhar daquela maneira ou marcar uma formação. Então, esse suporte é essencial para que os professores se sintam seguros nessas tecnologias que vão se tornando mais complexas com o passar do tempo, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, sobre o desenvolvimento dessas habilidades do futuro para o mercado de trabalho dos alunos, né? A gente falou muito sobre pensamento crítico. Eu acho que o Ale comentou um ponto que eu achei interessante, que foi o desenvolvimento de perguntas. Porque isso que hoje a gente fala tanto do prompt, né, de fazer prompts bons, nada mais é do que fazer boas perguntas.
né? Então, como tudo isso que vocês me contaram aqui estão contribuindo para essa mudança de mindset da construção dos alunos para o mercado de trabalho? Falando dessas habilidades do século XXI, né, nós acreditamos que vai muito mais além do que o mercado de trabalho. Já tem pesquisas aí que mostram que mais de 60% das posições que existem hoje, daqui a 10 anos não vão existir mais. Então eu não posso mais pensar na formação desse meu aluno, quando ele chegar ao final do ensino médio, com foco no mercado de trabalho. Então eu tenho que pensar muito nessas habilidades que a gente chama de soft skills, para que seja uma formação completa. Então, da onde a gente bebe isso? Da onde vem isso? Das empresas. Por exemplo, o Google é uma delas, que onde você tem as pessoas trabalhando num formato diferente, num ambiente diferente, onde se privilegia o contato, a troca, o trabalho colaborativo. E isso a gente tem que trazer para os nossos alunos, porque é isso que eles vão encontrar lá no futuro. Então, como que a gente desenvolve essas habilidades hoje? Com projetos como o pensamento computacional, como o hackathon, em projetos como inteligência artificial, o novo currículo que está vindo, o uso dessas ferramentas do Google Workspace no dia a dia da escola, então até mesmo nas matérias, disciplinas mais tradicionais, porque é uma forma de pensar diferente, de agir diferente, de estudar diferente, de aprender diferente, e que o aluno vai levar isso para a vida. Então, o foco não pode ser só mercado de trabalho, e sim no processo onde esse aluno seja autônomo, tenha um pensamento crítico, saiba o que perguntar, quando perguntar, que saiba onde buscar as respostas, que saiba se relacionar com outros profissionais, com o diferente. Então, é uma formação muito mais ampla que nós temos que pensar como escola. E com certeza as ferramentas tecnológicas vêm para dar esse suporte e para dar esse caminho. Eu não vou nem chamar só de ferramenta, mas que seja o caminho por onde nós vamos trilhar e alinhar o que a sociedade está mudando, está acontecendo, com o que nós precisamos formar nos nossos alunos. E eu acho que o que eu estou percebendo, pessoal, aqui da conversa, é que todas essas tecnologias, elas perpassam não só uma disciplina, que eu acho que isso ficou muito claro para mim, né? Que é diferente de, eu vou implementar aqui uma aula de inteligência artificial, de pensamento computacional. Ela tem que estar integrada à escola como um todo, né? E ela passa por diferentes disciplinas mesmo, né? É dessa maneira mesmo que funciona? Conta um pouquinho para mim, pessoal. A interdisciplinaridade hoje é importante, como sempre foi na educação, mas acho que a interdisciplinaridade é algo muito importante. A diversidade é muito importante, as trocas são muito importantes, o compartilhamento, o trabalho em equipe. Isso é feito o tempo todo dentro das salas de aula, utilizando ferramentas que permitem que a gente consiga fazer isso. Então, de uma forma muito simples, eu vou dar um exemplo de uma sala de aula, na prática, como que eu consigo trabalhar o compartilhamento de um documento entre equipes. Eles conseguem responder esse documento e eu consigo analisar em tempo real o que está acontecendo. Na escola, como professor, a gente tem uma prática que eles gostam de sair pela escola para trabalho. E é muito simples, eu os divido em grupo, os coloco em um ambiente onde eles estão realizando o trabalho e a gente está fazendo essa análise à distância. Isso é muito legal. No mesmo ambiente, dentro da escola, é incrível como as ferramentas permitem que você trabalhe em equipe, você consiga ajudar o aluno no mesmo ambiente escolar, mas de uma forma que parece que ele se sente mais livre. Ele fala, não, eu quero sentar ali na pracinha para fazer o trabalho. Pode ir lá. E aí a gente consegue fazer essa análise. Então, é o que acontece com o mundo real, né? A gente consegue trabalhar remotamente e a gente proporciona isso, um pequeno sistema dentro da sala de aula. Então, é interessante que as ferramentas permitem que a gente consiga hoje trabalhar de forma remota e de forma controlada, dentro de um ambiente seguro.
A gente liga muito, né, o computacional, a área de matemática, e, na verdade, a gente consegue trabalhar de uma forma orgânica em qualquer área, né? Então, a gente consegue trabalhar até em educação física. Então, quando eles estão dançando, a gente consegue trabalhar o pensamento algorítmico com eles, o passo a passo, como que é essa construção, como eles vão estruturar o conhecimento, como eles vão decompor aquela dança, aquele movimento. Então, ela é interdisciplinar, como o Alexandre falou mesmo, né? Então, eles passam por essas habilidades, eles conseguem passar por essas habilidades em qualquer área do conhecimento. Bom, a gente falou muito aqui sobre o uso de tecnologia dentro da escola, sobre como os professores, coordenadores e diretores fazem uso disso, principalmente, óbvio, os alunos, né? Mas eu queria ouvir também um pouquinho sobre como isso chega para as famílias. Porque a gente tem diferentes tipos de famílias. Tem umas que são muito tecnológicas, que vão entender de tudo. Tem outras que é um bicho de 7 cabeças, né? Então, isso chega em algum momento para a família? Como elas recebem isso e como vocês apoiam para que elas entendam isso também de uma maneira mais tranquila? Eu acho que esse é um grande desafio da escola hoje em dia, não só daqui do Ítalo, acredito que de várias escolas, vários colégios. O melhor caminho disso chegar é através do próprio estudante. Então é através da atividade do pensamento computacional que vai para casa. É através do relatório que a gente envia, através do Google Sala de Aula, que é um recurso da própria ferramenta. É através do Conecta for Edu, que é a nossa principal meio de comunicação escola e família. É através do nosso material didático, por ser digital, que também tem o relatório diário, semanal ou mensal. Então, são vários meios que acontecem a partir do cotidiano da escola. Não é uma forma, olha, vamos fazer uma publicação, vamos fazer o post. Não, a gente faz o post do Insta também, mas para a família curtir um outro lado. O dia a dia é o que faz chegar em casa como diferencial do nosso trabalho. Acho que esse é o principal caminho, é o trabalho do aluno, é o que o aluno chega em casa comentando do que ele fez, ele mostrando a tarefa, ele mostrando a apresentação de slides, esse movimento do cotidiano cultural da escola é que faz a diferença na ponta. Bom, nós estamos terminando aqui essa conversa, onde eu pude aprender um monte de coisa nova, tenho certeza que vocês também. E eu quero agradecer o Ricardo, a Alexandre e a Meg, que estiveram aqui comigo, para a gente discutir. Eu acho que quanto mais a gente trouxer essa conversa para o dia a dia, menos nebuloso vai ficar. A velocidade das mudanças é muito grande, então se a gente não tiver todo dia ouvindo a experiência de outras escolas e de outros parceiros de tecnologia, as coisas vão se tornando mais complicadas. Então, eu agradeço a vocês pelo papo, agradeço o Ítalo por ter nos recebido aqui. A gente teve participação especial aqui de um monte de aluno. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Obrigado você, Fernanda. As portas estão abertas. Nós que agradecemos essa oportunidade de recebê-los aqui, tanto a Scodivizor quanto a For. Fiquem à vontade de vir nos conhecer. Podem fazer visitas mais vezes, estaremos sempre aqui para vocês. Obrigado, Fer, um prazer enorme. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Meg. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Obrigada a todos, obrigada, Ricardo, pelo convite.